Fala, aprendiz! Tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Kevin, eu sou desenvolvedor de software do canal Programador Aprendiz e bora lá para mais uma aula. Na aula de hoje, na aula passada, nós fizemos a estruturação aí do banco de dados, né? Fizemos o banco de dados funcionar, cadastrando e fazendo o login através do banco de dados. Usei aqui o SQLite, mas pode usar qualquer tipo de outro banco de dados, a lógica é a mesma, o importante é a lógica, tá? De um banco para outro tem pouca diferença. E nessa aula nós vamos começar a estruturar aí o home, né, a página principal aí da nossa rede social, que a rede social basicamente ela é uma página só, tudo acontece nela, que é o feed e tudo o mais o que tem, né? Então nós vamos começar a estruturar aí nossa página home. Já criei a pastinha aqui da aula 9 e nós temos aqui a nossa página home. Por enquanto assim, antes de mais nada, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo, me ajuda bastante. Compartilhar com a galera, e também se inscrever no canal. Isso é muito importante, ativar o sininho de notificações. Eu vou tentar mandar aí 2 vídeos por semana, conforme eu for conseguindo gravar. Acredito que eu consiga mandar 2 vídeos por semana. Se eu conseguir mais, até pode ser que eu envie, porque esse curso vai ficar bem longo. E é isso aí. Bora lá para a aula agora. Hoje, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a transferência de dados lá do back-end para o front-end, né? O envio de dados aí de uma maneira segura, tá? Então, como é que eu posso enviar? Vamos enviar, a princípio, o nome do usuário. O nome do usuário. Vamos tentar colocar no HTML. Vamos tentar colocar aqui no HTML, depois que eu fizer o login, né? O nosso login aqui está funcionando. Entrei, tá aqui, acesso aceito, parabéns, que é o que tem nosso home aqui. Só que eu quero fechar esse aqui, diminuir. Só que eu quero colocar, por exemplo, o nome aqui, acesso aceito, seja bem-vindo, fulano, ciclano, o nome de quem fez o login, né? Como é que nós podemos fazer isso de modo que é uma página só, né? A mesma página, não vamos construir uma página para cada usuário. Então nós temos que fazer uma página dinâmica que aceite dados variáveis, tá? Então bora lá. Primeiro eu preciso pegar, dentro da função, eu preciso pegar o nome, né? O nome desse cliente. E como que eu posso fazer isso? Existe uma maneira segura do Flask que faz isso, essa comunicação aí entre as variáveis, que funciona assim, ó. Aqui ele está redirecionando aqui pro home, né? Depois do cadastro feito. Se o cadastro der errado, não tem ainda tratamento, mas tá, vamos dizer que o tratamento seja esse. Eu preciso criar um esquema para eu falar para toda a aplicação como é que é o nome desse usuário que acabou de fazer o cadastro ou que acabou aqui de fazer o login, tá? Esses dois poréns aí. E como que eu posso fazer isso? Eu vou usar o Session, tá? Esse daqui, ó. Esse daqui do Flask é uma biblioteca assim do Flask, digamos assim, né? Nós vamos utilizar ele. Ele é uma maneira segura de enviar dados de uma função para outra, porque não tem como eu acessar essa aqui, por exemplo, o acesso. Aqui eu tenho o nome do usuário que fez o login. Eu tenho aqui dentro de nome, e quando ele redireciona aqui para o home, né, redireciona para a página home, eu não tenho como enviar aqui, né, o nome, pegar do mesmo jeito. Do mesmo jeito que aqui eu pego do formulário, né? E como é que eu vou pegar esse nome e enviar lá pro meu front-end? Eu vou usar o Session, então bora lá. Eu vou ensinar vocês aqui. Então aqui, se o usuário for aceito no login, que o login aqui ele vai fazer a filtragem, né? Vai filtrar os usuários se o usuário e a senha coincidem para poder liberar o login. O banco de dados que está fazendo o nosso sistema de login aqui, que ele vai verificar se existe cadastrado lá um usuário e a senha, um usuário específico com a senha específica, se casar os dois,
ele vai colocar os dados dentro da variável usuário, né? Ele vai colocar os dados ali dentro. Caso não tenha, ele vai ficar vazio, esse usuário vai ficar vazio, então se ele ficar vazio, ele cai dentro do else aqui, e nomes sem inválidos que vai exibir lá e retornar para a página do login. Então, se ele não tiver vazio, ou seja, se o usuário, se ele realmente tiver algo, que no caso seria os dados do usuário, se ele tiver algo, ele vai fazer o que está dentro dessa indentação aqui. Aqui, por enquanto, ele só dá o return e redireciona lá para o home, né? Só que antes de retornar, eu vou criar uma session. Aí eu vou abrir aqui chaves e vou colocar session cliente, ou nome, pode ser. Session nome, vai receber a variável nome. Então aqui, a variável nome é o nome que foi escrito lá, né, não é assim a maneira correta ainda, tá, de fazer isso aqui, mas é uma maneira para eu explicar para vocês. Então a variável nome aqui, eu tenho o nome que veio do formulário. Então veio o nome lá do formulário. E nome ou e-mail, né, o que vinha de lá do formulário. Fez o login, beleza, então ele acessou e ele tem um login. Não é a maneira mais correta, a maneira mais correta é eu acessar pelo banco de dados. Pelo banco de dados eu consigo acessar, deixa eu ver se eu coloquei. Então, dessa forma aqui vai funcionar, tá? Então, dentro do meu session nome, eu já vou ter o nome do usuário. E eu tenho que fazer o mesmo caso ele entre no home, né, pelo cadastro, né, que ele pode entrar pelo cadastro também. Então, tá aqui um session nome também. Vou dar aqui play. Deu um invalide aqui. Ah, tá. E aqui? Aí aqui eu vou pegar, né? Nome vai receber o session nome. Então, com isso, eu sei que dentro do session nome aqui, eu tenho o nome do meu cliente, seja ele feito pelo cadastro, seja ele feito pelo login. Então, eu vou dar um... Opa, tem que atualizar. Então, tá aqui o nome dentro da função, né? E atualizou. Então, aqui eu vou tentar de novo, ó, Igor 123, e entrou, acessou, maravilha. Não deu nenhum erro, mas por que não apareceu nada? É porque eu não passei, né? Eu não passei para o front-end. Eu apenas peguei e ele está na função. Se eu der um print aqui, ó, na função home, que é a função que renderiza a página home, só de atualizar aqui, ó lá, o meu nome já aparece ali, ó, Igor. Beleza? Então eu sei que já está chegando aqui na minha página home o dado que eu quero trabalhar. Então, como agora eu vou passar para o front-end? Eu vou passar através do render template aqui mesmo. Ele aceita mais parâmetros. Então, eu tenho um parâmetro aqui, que o primeiro parâmetro sempre é o HTML. Então, qual HTML que eu estou usando, que está dentro da pasta templates. E agora eu vou passar variáveis. Eu ponho uma vírgula e escrevo aqui a variável. Crio uma variável, né? O nome dessa variável. E o que ela recebe, que vai ser, eu costumo usar a mesma coisa, não precisa, tá? Essa primeira aqui é uma variável que você cria, então você está criando essa variável para enviar lá para o front-end, assim que você vai usar. Então esse nome que você escrever primeiro é o nome que você vai usar lá no front-end. O nome que você escreveu depois do igual é da onde está vindo esse dado. No caso, está vindo aqui de nome, né? Da minha variável nome que eu criei aqui em cima. Então, assim que eu atualizar, deixa eu ligar o Python de novo, atualizar aqui, ele não mostrou, porque agora eu estou enviando para o meu front-end, agora eu preciso usar isso lá no front-end. Então, eu vou na minha página home, acesso aceito, seja bem-vindo. Agora é o pulo do gato. Como usar, né, aquela variável que nós estamos passando aqui no front-end. Todo o código Jinja é o nome, Jinja é o código que a gente vai fazer o Python dentro do HTML, tá? O HTML não entende Python, fiquem sabendo disso. O HTML só entende JavaScript, CSS e HTML. O navegador, né? O navegador só entende JavaScript, HTML e CSS. São os pilares aí do front-end. Então, como eu vou escrever
Python passar variáveis para dentro de um HTML. Você vai passar essa variável dentro do HTML aqui, só que não vai aparecer essa variável. Porque antes de você renderizar essa página, lembra que o Flask faz isso para você. Então, o Flask vai pegar a sua página home, ali, .html, e vai renderizar. Ele vai ler linha por linha e vai escrevendo, reescrevendo. Quando ele chegar numa variável que ele entende, opa, isso aqui é uma variável Jinja, isso aqui é um código Jinja dentro do HTML, eu preciso transformar esse código Python, que é o Jinja dentro do HTML, em código HTML mesmo. Como que eu vou fazer isso? Aí ele pega variáveis e transforma no resultado da variável, pega códigos como if, for, tudo isso dá para usar no HTML através do Jinja. E o mais legal é que você não precisa instalar nada nem fazer nada. Isso já vem junto com o Flask, tá? Então, é só usar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, seja bem-vindo e eu quero colocar o nome, né? No caso aqui é o Igor. Eu quero colocar o nome, então eu vou abrir esses colchetes 2 vezes. Para utilizar variável diretamente, tem que abrir e fechar 2 vezes, tá? Aumentar a tela aqui, ó, para vocês enxergarem bem. Abre e fecha 2 vezes e no meio você escreve a variável que você deu um nome lá. Então eu dei um nome lá da variável de... Cadê? Aqui. Dei o nome de nome, né? O nome da minha variável, o nome do meu cliente é nome. Então assim vai vir o nome de quem fizer o login, tá? Beleza? Então eu vou atualizar aqui. E olha lá, seja bem-vindo, Igor. Se eu fizer o login com outro nome, eu não sei se tem algum outro nome cadastrado, com um e-mail talvez, seja bem-vindo, igorkevin@hotmail.com. Viu lá? Então, eu tenho agora acesso ao nome, né, à variável. Isso é muito importante. Aqui é uma coisa simples que eu estou mostrando para vocês, tá? É só um nome, né? Só um nome que ele está enviando, é uma coisa bem simples. Mas isso vai ser muito útil ao longo do nosso curso todo. Nós vamos usar muito o Jinja, tá? O Jinja é formas de passar e usar código Python dentro do nosso HTML. Vamos testar outra coisa aqui? Vamos testar um laço de repetição. Vamos pegar uma lista. Eu vou criar uma lista aqui. Ó, vou dar um nome de lista, que vai receber uma lista com vários nomes. Igor, Kevin, João, Pedro e Otávio. Pronto, coloquei aqui lista de cinco homens. E eu quero passar, eu só posso passar essa lista bem simples aqui. Então, eu vou escrever aqui lista, que vai receber a lista. Então, eu tenho aqui uma lista, né? Com 5 nomes. Eu quero passar esses nomes lá para o meu front-end. Vou atualizar o Python aqui. No meu front-end, eu posso mostrar a lista toda. Então, eu pego a variável lista, atualizo aqui, ó, e eu tenho ali a minha lista completa. Vou colocar dentro de um H1. Ele fica maior. Então eu tenho ali, ó, a lista, só que eu quero mostrar de uma forma ordenada, né, de uma forma um pouquinho melhor. Então eu vou usar, eu tenho agora a minha variável, agora eu vou usar um código Jinja. O código Jinja, para fazer código Python dentro do HTML, ele é usado com colchetes e 1%, tanto para abrir quanto para fechar. Então abre colchetes, põe 1%, aí você escreve seu código, põe um outro porcento e fecha. Só que o Python ele é escrito por indentação. Aqui dentro, como não dá para fazer indentação certinho no HTML, vai dar ruim. Aqui é feito linha a linha. Então, cada linha você vai fazendo um código. Você faz um for, por exemplo, aí depois dentro faz outra coisa, na linha de baixo faz outra coisa, sempre colocando aí esses símbolos, tá?
colchetes, o porcento ou 2 colchetes, para poder identificar que isso é Python, tá bom? Então aqui vamos fazer um laço de repetição, for nome. Não dá para usar nome, porque o nome eu estou usando lá no outro. Então eu vou colocar usuário, para cada usuário em lista. Aqui eu não preciso colocar o 2 pontos. Aí, sempre que eu inicio um código que precisa ser fechado, a diferença aqui, o for, lá no Python, ele não precisa ser fechado, né? Você pode criar um laço de repetição sem ser fechado, simples. Só que aqui você precisa terminar ele. Então, é um end for. Então, aqui termina o for, tá? Então, o Flask, quando ele for renderizar, ele vai entender que aqui iniciou o laço e aqui terminou o laço de repetição. E aqui dentro é tudo que vai acontecer no laço. Ou seja, eu vou mostrar que eu não preciso colocar o print, né? Eu só vou colocar aqui uma variável, usuário, que é a variável que eu criei aqui. Se vocês não entenderem aí um laço, eu vou criar uma aulinha aí explicando o que é um laço de repetição. Hoje não vai dar. Mas aqui eu já vou ter um nome aí seguidinho do outro. Eu vou colocar isso aqui dentro de um H1. Usuário, para ficar legal também. Assim que eu atualizar a página, percebe-se lá ó, que agora eu tenho um nome para cada usuário, ordenadinho e bonitinho, só usando o nome, beleza? Aqui você pode usar o if, condições, e pode usar switch, uma dezena de outros códigos Python, você pode usar dentro do HTML através do Jinja. É só utilizar certinho, não errar esses símbolos, tá? Que vai dar muito bom, isso vai ser muito importante para nós. Por exemplo, um feed, que vem muita informação, e você consegue fazer tudo com um código bem pequenininho, bem simples, beleza? Então, pessoal, é isso. A aula de hoje eu vou explicar só o Jinja aí, basicamente, para não ficar muito prolongada aí a aula. Na próxima aula eu vou começar já a ir um pouco mais a fundo, já estruturar um pouquinho mais a nossa página home. Eu acho que tem menos de 20 minutos, eu posso explicar aí para quem não entende. Para quem já entendeu e sabe como usar um laço de repetição, uma condição. Nos vemos na próxima aula. Não esquece de curtir o vídeo, deixar algum comentário se ficou alguma dúvida. E eu vou aqui continuar um pouquinho mais a aula, só para quem precisa entender um pouquinho de laço de repetição e condições, coisas bem úteis aí no Python, né? E eu não expliquei, eu acho que eu não expliquei em nenhum momento no Python, beleza? Então eu vou parar o Python aqui, ó. Eu vou aumentar esse daqui. Vou criar um arquivinho novo aqui. Escrever laço de repetição .py. Eu criei um arquivo Python novo aqui para explicar para vocês um pouquinho de laço de repetição. Tá travando. Bom, vamos lá. O que é um laço de repetição? Bom, vamos começar pela condição. A condição é um pouquinho mais simples. A condição ela é um pouquinho mais simples de entender. Então vamos começar por ela. Condição é um if, tá? If, vou aumentar aqui. Isso é uma condição. If significa e se, tá?
e se eu fosse famoso? E se eu fosse famoso? Aí ia acontecer alguma coisa. E se não, ia acontecer outra, tá? Então, if é basicamente, eu acho que nem basicamente, é o pé da letra e se, em inglês, né? Então, e se é uma condição. Se, eu vou criar uma variável aqui, vou colocar a idade, 18 anos. Então, se idade é igual, maior ou igual, símbolo de maior ou igual a 18. Então, se essa variável aqui for maior ou igual a 18, ou seja, a idade do usuário for maior ou igual a 18, ele faz isso daqui. Ele dá um print aqui para mim. Se não, else é. Se não, else não precisa passar uma condição, ou seja, se for maior de 18, faz aquilo. Se não, faz isso. Então, condição são ou é ou não é, tá? Existem outras maneiras, de algumas outras condições. Se ele for maior de 18, se ele for maior de 30, se ele for maior de 50, aí pode ter outras condições que são chamadas else if. Aqui são else if. Aí aqui o else if tem que ter uma condição que a idade é maior que 30. Ele está reclamando. Acho que o else if é só no... Tá, vamos ficar no else aqui. Acho que eu estou me confundindo com a linguagem, tanta linguagem que eu estou trabalhando. Então eu vou dar um print aqui. É porque não é else if, é leaf. É leaf, isso. Então, idade maior ou igual a 40. Ele vai me dar um print. Então aqui eu tenho três condições, né? Se ele for maior de 18, se ele for maior ou igual a 40, se ele não for nada disso. Eu vou tirar esse aqui, para não confundir tanto, né? Então, se ele for maior de 18, você é maior de idade. Maior de idade. E aqui é de menor. É de menor. Com acento no O. É de menor. Entendeu? Não tô brincando. Isso ficou muito feio. Então, ou ele é maior, ou ele é menor. Então, isso aqui é uma condição. Se a idade for maior de 18, digamos que não, eu não sei essa idade aqui é passada de outra maneira. Então, assim que eu der o print, ó lá, ele vai me dar ali, ó, maior de idade. Então, ele está falando que é maior de idade porque ele deu 18 lá. E se eu mudar aqui para 17, por exemplo, dá um play, menor de 18. Ó, ele me falou que ele é menor de 18. Então, isso chama-se condição. Isso é o if else no Python, tá? De forma bem rasa e bem simples. Agora nós vamos fazer um laço, né? Eu vou pegar lá da aula anterior, ó, a nossa lista, e vou colocar aqui a nossa lista. Então nós temos aqui a lista. E o que é um laço de repetição? É algo que vai se repetir. Esse é o laço for, tá? Existem dois laços aí de repetição. O for e o while. Então, primeiro nós vamos estudar um pouquinho o for. O for, ele funciona assim. O for é para cada. For, o que significa for? Para cada. Para cada nome em lista. Ou seja, aqui, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável nova chamada nome, tá? E ele vai circular toda a minha lista,
a minha variável lista, que é uma lista, que é um list, né? Vou deixar aqui em cima, ó lá, ó, string, list string. Então aqui eu tenho a variável de listas e eu quero circular essa variável, percorrer essa variável, melhor, né? Com todos os itens que tem dentro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 itens dentro da minha lista. E se tivesse 1 milhão de itens, ele iria percorrer todos, tá? Não importa a quantidade, ele iria sempre percorrer essa lista. Então o for aqui é bem simples, eu vou percorrer um a um. Por exemplo, se eu der um print aqui no lista, ele vai me mostrar, igual ele mostrou lá, né? A lista completa, com todos os itens, todo mundo junto, do mesmo jeito, né? Que tá aqui, ó. Ele vai me mostrar exatamente isso daqui. Só que eu quero pegar um a um, né? Pegar um de cada vez, utilizar um, utilizar outro. Então aqui eu vou dar um print no nome, que é a variável que eu acabei de criar dentro do for. Então o for, ele usa duas variáveis, uma que você cria para depois usar item a item da lista, e a outra é da lista que vem de fora, né? Que vem de algum local. Então aqui eu tenho a lista e um print. Assim que eu der um print, aí percebe-se que eu tenho aqui, ó, Igor, Kevin, João, Pedro e Otávio, um a um, tá? Então se eu colocar aqui um index, por exemplo, igual a 1, aqui eu vou colocar o index print index. Acho que isso aqui não vai dar certo, não. Eu não quero confundir vocês com o fstring, então eu vou colocar aqui o index e aqui o index. Depois daqui, o index recebe é mais igual a 1. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou printando um index, né, que é um número. Então, esse número vai ser printado cada vez que a lista der uma volta. Na primeira volta, ele vai printar o primeiro nome e o index, que é 1. Tá? O index está definido 1. Aí, depois que ele printar o index vai receber mais 1. Vai receber ele mesmo mais 1. Então, ou seja, 1 mais 1, ele vai passar a ser 2. Aí, depois 2 vai passar a ser 3, 4, 5. Então, é para ficar aí 5 vezes, né? Dá o play, olha lá, 5 vezes. Ó. Igor 1, Kevin 2, João 3, Pedro 4 e Otávio 5. Certinho, um nome para cada lista e eu coloquei um número. Isso é um laço de repetição, isso é uma volta, né? Que ele percorreu dentro de uma lista ou de qualquer tipo de item que seja. Lista, dupla, um monte de coisa misturada, um dicionário. Dicionário é um pouco diferente, mas dá para fazer também, de uma maneira diferente. Mas enfim, isso é um laço de repetição para quem não entendeu. E existe o while, que o while ele usa mais ou menos esse mesmo esquema aqui. Eu vou apagar o for, vou colocar um while aqui. While index. While é enquanto, basicamente também, tá? Enquanto. O for é para, né? Para cada seria assim, né? O for. O while é enquanto. Enquanto o index for menor que 5, faz isso. Então, esse daqui tem que definir uma forma de parada, tá? Você pode deixar a forma de parada definida aqui, junto com a criação do while, ou você pode simplesmente parar ele aqui, deixar ele direto, enquanto true, enquanto for verdadeiro, ele faz. Então, isso aqui costuma dar problema se você não souber parar ele, porque ele nunca vai parar o código vai continuar aí direto. Enquanto true, vou dar um print aqui, em index vai receber ele mesmo mais igual a 1.
Aí isso aqui nunca vai parar. Ele vai sempre estar rodando ali. E ele nem está somando ali o index. Então aqui eu tenho que forçar a parada. Igual mais, aí eu coloquei ao contrário, é mais igual. Mais igual. Aqui ele vai aumentando, olha lá. Ele vai aumentando conforme a velocidade da sua máquina. Nunca vai parar. Você vai ter que parar aí manualmente. Ctrl e C. Então já estava aí em um número bem grande. Entendeu? Então aqui eu preciso de uma parada. Aqui eu posso fazer a parada com a condição. Então se index for igual a 20, aí ele dá um break, que é a parada do while. Então ele viu até 19, né? Ele foi ali de 1 a 19. Como ele foi igual a 20, que eu posso colocar só maior que 20, aí ele vai até o 20. Então, quando ele chegou no 21, ele percebeu que é 21, o index aqui agora é 21, ele brecou e não printou mais. Então, esse aqui é o while, é outra forma de fazer um laço, tá? O ideal é fazer um laço mais específico, tipo o index, enquanto o index for maior que 20, aqui, index for maior ou igual a 20, eu dou um print em index e adiciono mais um ao index mais igual a 1. Adiciono mais um ao index e ele também vai parar ali no 20. Não parou, não sei porquê. Enquanto for menor, que maior ele já é. Maior a 20 ele não é, então ele não vai nem iniciar aqui. Então quando ele for menor ou igual a 20, ele vai printando isso aqui. Quando ele perceber que é maior que 20, ou seja, quando ele virar 21, ele já para de fazer aí o laço, tá? Então esses são os três principais aí do Python: a condição, o laço for e o laço while. Eu vou deixar aqui o for também. Então for nome em lista, print nome vírgula, vou colocar o index aqui também, index, e o index aqui recebe mais igual a 1. Então eu tenho aqui o Igor 1, Pedro, Kevin e Otávio 5, beleza? Então aqui nós temos os dois laços, o laço de repetição for, o laço while e a condição que é if, né? O if. Eu vou deixar isso aqui também no GitHub. Se index for igual a 18, fazer o mesmo esquema da idade. Aí print maior de 18. Else print menor de 18. Então nós temos aqui a condição, maior de 18, os nomes e os nomes. While condição o laço de repetição for e o laço de repetição while.
Então aqui nós temos a condição, if else. Aí aqui nós temos o resultado do laço de repetição for e do laço de repetição while. Beleza? Então espero que tenham entendido. Não esquece de deixar um like aí. Quem ficou até aqui, né, para entender um pouquinho mais sobre os laços de repetição, nós vamos utilizar um pouco disso daí. É bom aprender um pouquinho a estrutura. Eu recomendo vocês fazerem aí o curso do Guanabara, o curso de Python dele é maravilhoso. Eu aprendi por lá quando eu comecei. Não sabia nada de programação há cerca de 2 anos. Aprendi por lá e hoje estou aqui ensinando um pouquinho mais, né? Coisa que ele ainda não tem, mas conteúdo aí de framework e desenvolvimento web com Python. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.